Nós vamos tratar hoje, o título está A Caridade de Cristo nos empolga, que na prática tem o texto latino, é, é, a caridade de Cristo nos urge, caritas Christi urget nos. A caridade de Cristo nos empolga, nos impulsiona, nos eleva. Então vamos falar hoje, vai ser como que uma composição, não tanto lógica, mas algumas imagens do Evangelho que podem nos ajudar a retirar dos textos do Evangelho, porque procuramos fazer assim, uma leitura do Evangelho em primeira pessoa, isto é, fazendo parte da cena, procurando nos colocar em cada uma dessas cenas. Nós não vamos poder, em cada uma das cenas, tecer todos os comentários, a visualização do cenário, mas cada um mentalmente vai procurando colocar esse esforço de imaginação que completa muito a figura de Cristo dentro da nossa alma, e podemos ir nos afeiçoando ao seu modelo, à sua luta, ao seu exemplo e aquilo que ele está propondo para as pessoas que estão ali perto. A caridade de Cristo nos empolga. E nós sabemos que a leitura do Evangelho, a aproximação nossa da figura de Cristo, que é uma figura, humanamente falando, só no aspecto humano, já é uma figura extremamente atrativa. E sendo a segunda pessoa da Santíssima Trindade, ela não só nos empolga, mas nos eleva à condição da vida da graça. Essa vida de Cristo em nós, essa identificação com Cristo, sacia o nosso coração de felicidade, como aquela expressão que o próprio Santo Agostinho utilizava, que o nosso coração anda inquieto, enquanto a nossa alma não estiver unida a Cristo. Então, esse caminhar unido a Cristo é que, de fato, nos empolga, nos impulsiona, nos anima, nos leva a uma busca de maior intimidade com Ele. Quase que aquela tríade de etapas que São José Maria nos convidava a cada um fazer por uma experiência própria, que procures a Cristo, que encontres a Cristo e que ames a Cristo. Vamos nessa gradação dar esses passos e sabendo que é exatamente a vida de oração, a vida de intimidade com Cristo que nos faz, assim, empolgar-nos, alegrar o nosso interior e assim caminhar por essa vida seguindo esse modelo tão bonito que é o modelo de Cristo. Que podemos resumir em frase do Evangelho, que passou pela vida fazendo o bem. Passou fazendo o bem. Um resumo da vida de Cristo, que tudo que fez, fez bem feito. É como que as duas frases que resumem a biografia de Cristo. Bene omnia facendo, fazendo todas as coisas bem feitas, e tudo que fez, fez bem feito. E a outra frase é aquela do servo humilde e que se fez obediente em tudo. Obediente até a morte e morte de cruz. Se fez obediente por amor a cada um de nós, sofrendo por nós, se entregando por nós. E essa maior identificação com Cristo que se faz por meio da oração, dessa oração mental, dessa oração de intimidade, sem anonimatos, procurando falar com Cristo, aquele ponto de caminho que nos diz, já é hora de chamar Cristo pelo seu nome, Jesus. E assim, ao falarmos com Ele, dizer das nossas coisas, vamos ganhando intimidade, e esse contemplar a vida de Cristo vai nos ajudar a ganhar intimidade, e isso vai alegrando, vai edificando essa felicidade dentro da nossa alma. Então, participar dos evangelhos, contemplar a caridade de Cristo, olhar o amor
o amor intenso de Jesus nos leva a incendiar a nossa alma na caridade. Essa caridade de Cristo que nos inflama, que nos incendeia, que nos chama a ir por um caminho de santidade cada vez mais profundo. Então, o primeiro ponto que eu queria compartilhar com vocês é uma cena. A chama que é reacendida. É como que nós estávamos no caminho, um pouco desanimados, às vezes um pouco confusos, uma fé debilitada, e temos aqui a figura dos discípulos de Emaús. Não é verdade que, enquanto ele nos dizia todas essas coisas pelo caminho, o nosso coração não ardia? Não é esse um diz para o outro, mas olha o que aconteceu conosco, que estávamos desanimados, chateados, já lá se vão 3 dias e nada aconteceu, e iam cabisbaixos voltando para Emaús. E aí nós vemos que Cristo, a proximidade, vamos pensar só na proximidade de Cristo, que vai caminhando junto, como quem não quer nada, vai perguntando com muito carinho, com muita atenção, e depois penetra na alma de cada um deles e vai explicando com muita calma todas as passagens que se referem a ele no Antigo Testamento. E com isso se acendeu a alma daquelas 2 almas dos discípulos de Emaús que estavam em trevas, em escuridão, em tristeza, quase sem esperança. Acende a esperança e retornam para ver os apóstolos. Vimos a Jesus, ele esteve conosco. E assim podemos pensar que Cristo está ao longo do caminho, junto de nós, dentro da nossa alma em graça, está nos estimulando, impulsionando. Eu diria, sobretudo, para todos nós que temos o hábito da oração mental diária, ao lado do sacrário, se possível, como isso nos eleva, essa intimidade com Cristo vai fazendo que saiamos dessa penumbra, dessa escuridão, da falta de fé, do desânimo, do desalento, para um estado de alegria, de firmeza, de determinação na luta, de combater o bom combate, como São Paulo nos fala. Então, a proximidade da alma com Cristo, que é a luz, que é caminho, verdade e vida, acende chamas, labaredas da caridade, do amor divino dentro do nosso coração. Por isso, fica aqui o conselho, enfim, o ânimo, no sentido de perseverar na oração. A oração tem feito muitos santos. Então, procurar todos os dias dedicar um pouco de tempo. Cada um já terá a experiência dos tempos de oração. Procurar cuidar desse tempo de oração todos os dias, porque a oração nos faz caminhar pela senda de Cristo e podemos ser santos. E ele nos incendeia também, em outro momento, o Evangelho nos fala do pão da vida. Aquelas palavras que arrancam da alma dos apóstolos uma frase que ficou muito gravada na vida dos santos e que é Pedro quem representa os apóstolos, quando já Cristo fala de que ele é o pão da vida, que veio se dar por nós, está quase que preparando o sermão da Santa Ceia, preparando a instituição eucarística. Quando ele diz, isto é o meu corpo, e diz, vocês se não acreditam, vocês podem ir embora. E volta-se para os apóstolos, os 12, quereis vós, muitos dos seus discípulos deixaram de segui-lo, por causa do discurso lá da sinagoga de Cafarnaum. Muitos deixaram de segui-lo, e volta-se para os apóstolos e diz, quereis vós ir também?
São Pedro diz: a quem iríamos se só tu tens palavras de vida eterna? A Eucaristia é um alimento espiritual que nos, entre aspas, nos energiza, nos impulsiona, nos empolga, nos estimula. Tanto assim que um dos conselhos muito simples da direção espiritual, quando uma pessoa está começando os primeiros passos na vida espiritual, normalmente o sacerdote ou quem tem já um pouco de experiência diz para a pessoa: olha, procure a Cristo no sacrário. É Deus que está ali presente e te espera. Faz 2000 anos que te espera, está lá. É Deus. Não é um magnata, não é o homem mais rico do mundo, não é aquele artista famoso que nós podemos ir num show para assistir, que há a verdadeira devoção popular com aquela relação. É o próprio Deus, presente em todos os sacrários. Então aquela recomendação, passe ali que Cristo te espera. Nem que seja 30 segundos, 1 minuto, dizer: Jesus, como está? Está bem? Como passou o dia de hoje? Sou eu. E São José Maria cresceu imensamente na devoção eucarística depois que ele presenciou uma figura que ele não sabia quem era, que fazia um barulho ao entrar na igreja, mas era um leiteiro. Naquela altura o leite era colocado em vasilhas de alumínio, e ele via e ficou à espreita e viu o leiteiro entrando na igreja, deixando aqueles cântaros, fazendo uma barulheira, tirava a sua boina, né? Não era nem chapéu, uma boina, fazia uma reverência profunda. Jesus, aqui está Juan el Lechero. E dizia só isso: aqui está João o leiteiro. E o nosso padre, a partir dali, entrou numa oração que parecia um caudal de jorros da graça. Ele se voltou para Cristo dizendo: e eu que não sei te tratar, Jesus, como João o leiteiro. E se lembrou dessa cena durante toda a vida, que foi alimento da sua vida espiritual, da sua pregação, que nós tenhamos, no mínimo, a devoção que tinha João o leiteiro quando entrava e cumprimentava o Senhor. Ele tem palavras de vida eterna e pode nos acender. É remédio contra todas as nossas doenças, fonte de vida, fonte da graça. Então a presença constante perto do sacrário, se nós perseverarmos aí, tem um poder de irradiação de santidade enorme, que é o que ocorria mesmo muito jovem. O Carlo Acuti recomendava a seus amigos, recomendava a todos que estivessem perto de Cristo no sacrário. E quantos milagres da graça ocorreram, né, de tanta gente que se converteu através desses pequenos conselhos muito simples. Uma pessoa que sai ao sol, diz ele, acaba ficando bronzeada. E quem sai na presença desse sol da graça, da fonte da graça, que é o próprio Deus, recebe esse influxo da santidade e pode ir caminhando mais fortemente para Deus. Numa terceira imagem que trazemos aqui para contemplar que Jesus, a caridade de Jesus nos empolga e que nós podemos levar a nossa oração, a imagem muito sugestiva é a passagem da Samaritana. Cristo estava fatigado, cansado, extremamente cansado, pede para os apóstolos passarem na cidade para trazer alguma coisa e senta à beira do poço e tem aquele diálogo com a samaritana. Ele começa dizendo que me dê de beber água. Começa uma conversa daquilo que mais interessava aquela mulher, mas não havia conversa entre samaritanos e judeus. E assim começa o discurso sobre a água da vida. Aquele jato, aquele jorro de água que leva até a vida eterna. A ponto da samaritana dizer: mas eu quero tomar dessa água,
ela já começa a perceber que ele tinha algo que aquele poço e aqui todo aquele trabalho de todos os dias que fazia não era suficiente para sanar a sua sede imensa de felicidade, e ela, que era uma pecadora e pecadora pública. Nós vemos aí a água da graça, que inunda a nossa alma, nos fortalece, e aí nós vemos com esse jato de água que leva até a vida eterna, a presença dos sacramentos. Jesus nos confere toda a graça que necessitamos para sermos os mais felizes de todos os homens na terra, porque Ele é a fonte da vida, é fonte de graça, o fonte inesgotável da caridade. Caritas Christi urget nos. A caridade de Cristo nos urge, nos impulsiona, nos empolga, nos estimula. Por que não fazer oração a modo dos discípulos de Emaús, ao modo da conversa com a samaritana, que ela nunca se viu como uma apóstola, e dali sai, este disse da minha vida, e faz um apostolado que leva absolutamente a toda a conversão daquela aldeia de samaritanos. E uma outra passagem que também estimula essa caridade no nosso coração, esse fogo de Cristo, Uriini Santo Espíritos, o fogo do Espírito Santo dentro do nosso coração, é a parábola dos talentos, um estímulo à generosidade. Nos chama, a parábola dos talentos, todos sabemos, cada um recebeu segundo as suas possibilidades, segundo os seus dons naturais. Receberam talentos desiguais e todos eles se esforçaram, com exceção de um que enterrou o talento. Mas não vamos falar de quem enterrou o talento, que não é o tema de hoje. O tema de hoje é que Deus é tão magnânimo, tão misericordioso, que até um copo d'água que entregamos para um mendigo ou por uma pessoa que esteja necessitada, teremos uma paga tremenda, enorme, porque nós estamos ajudando o próprio Cristo. Então cada um de nós tem que pensar que é muito pouco que Deus nos pede para o muito que está se dando em termos de graça para impulsionar a nossa alma, para nos empolgarmos no serviço a Deus. Empolgar é a nossa capacidade de levar avante esse grande desejo de salvar as almas e de procurar a maior identificação com Cristo. Então, nós não podemos, com a parábola dos talentos, pensar em reter as coisas, pensando só no próprio umbigo. Nós temos que ser pessoas generosas. Não podemos estar mais aberto aos filhos na vida matrimonial, para receber os filhos que Deus queira. Não podemos estar mais aberto à necessidade de colegas de trabalho ou de algum filho. Passarmos no nosso radar, o radar da caridade. Será que não tem alguém que esteja precisando do nosso serviço, da nossa oração, da nossa penitência? Por que essa indiferença que às vezes nos ocorre? Por que esses juízos críticos? É Cristo que passa, Cristo que está ao nosso lado. Então Jesus espera que sejamos o quê? Ativos, eficazes, negociando os nossos talentos, não ficar enrustidos, encebando entre as quatro paredes da nossa casa. Nós temos que fazer render os talentos com diligência, com amor. E o amor é aberto, se abre, se dá, se entrega, não fecha a porta para si próprio. E depois nos fala o Evangelho de que esse empolgamento que a caridade de Cristo nos empolga, quando o Senhor nos aconselha veementemente a afastar esse desejo de amontoar tesouros na terra. Às vezes estamos aí colecionando coisas e o nosso coração vai ficando pequeno quando falta a abertura, doação. E diz que onde
entesourar tesouros no céu, onde nem a traça, nem o carruncho o corroem, onde os ladrões não arrombam e roubam. Então, vamos procurar ser assim, pessoas que têm um coração grande, uma alma grande, que se engrandece se nós deixamos nos empapar pela graça divina. Porque a graça tem o poder de transformar um São Paulo, que era odiento, perseguidor, de um juízo áspero e duro, em uma pessoa caridosa, paciente, misericordiosa. A graça também transforma um Pedro muito arrombado, muito impulsivo, e transforma numa pessoa serena, numa pessoa calma, compassiva. Então nós vemos uma transformação por meio da graça que leva a dedicar, aqui fica uma frase que São José Maria gostava muito de repetir, a dedicar a graça, a vocação, o chamado divino, nos leva a dedicar as mais nobres e as mais profundas energias da nossa alma para servir a Deus naquilo que nos chama, naquilo que Ele nos pede, com coração, com alma, com energia, com diligência. E assim, uma outra imagem que pode nos ajudar do Evangelho, e assim vamos palmilhando, quase que como devemos fazer a nossa oração, metendo-se nas cenas do Evangelho, o vaso de perfume daquela mulher que, diz Cristo, num elogio enorme, uma boa obra esta mulher fez comigo, uma boa obra fez comigo. E o que ela fez será, diz Cristo, será comentado, falado até o fim dos tempos. É o que acontece, aquela mulher que quebra um vaso de perfume de grande valor e ela não tem medida para o amor de Cristo. A entusiasma o amor de Cristo, a empolga e se dá, verte com aquilo que ela tem também de coisas de valor. Um gesto de doação, sem reservas, de profunda entrega. Por que não nós não nos examinarmos diante dessa figura do vaso de nardo legítimo de um grande valor e que despertou a cobiça de Judas, que dizia por que nós não vendemos e damos aos pobres? E São João diz, não, ele não dizia porque tinha amor aos pobres, mas porque roubava da bolsa. Veja lá, como os corações mesquinhos, eles vão se enchendo de podridão com o tempo, como foi o caso de Judas, que era um homem bom, mas foi se emporcalhando com besteiras. Então nós podemos ver que a doação, ela vai se dando em pequenas coisas e tem que ir nos transformando, de saber dar-se, mas não é um dar um pouco de tempo, é dar o nosso coração, dar a nossa alma, querer servir a Deus, ser magnânimos no nosso plano de vida. Um outro capítulo ou imagem que nós podemos nos debruçar agora e que nos leva a ver como é que nós cuidamos desse entusiasmo interior. Esse entusiasmo que é feito de amor, que é feito de dedicação, que é feito de esforço, de correspondência à graça, das virgens prudentes, o azeite da caridade. 5 eram as virgens que eram nécias, e as outras 5 prudentes, diz a parábola. Vamos falar só das prudentes. Elas cuidaram do azeite, cujo símbolo ali, na figura do Evangelho, o azeite é aquilo, é o depósito de combustível que vai ser queimado pelo pavio e aquilo vai iluminar o caminho, para isso estava. Então,
está representando a iluminação que tem uma pessoa quando cuida da sua vida interior. Quando cuida, por assim dizer, do seu plano de vida espiritual. Não desleixa, não deixa para depois. Faz as coisas com amor e por amor. E vai se dedicando na sua leitura do Evangelho, na leitura espiritual. Ele está colocando azeite no vasilhame, para que possa ter, com aquele pavio, a capacidade de iluminar, a capacidade de incendiar. É assim que é a vida interior. A caridade, feita de oração, feita de esforço, para receber ao próprio Cristo, não fugir. Esse azeite simboliza a caridade, as boas obras, que devem ser mantidas. Vejam lá, o azeite são as nossas orações, as nossas boas obras, o nosso plano de vida, o nosso plano de apostolado, que mantém acesas a chama de Cristo no meio da sociedade. Então, cada um de nós tem que pensar, sou essa chama acesa? Naquele ambiente, na faculdade, naquele ambiente, no hospital, naquele ambiente, lá no chão de fábrica, onde for, nós temos que ser Cristo presente entre os homens. E depois, a imagem do grão de mostarda. Mas aquela imagem que Cristo faz uma comparação muito bacana. Ele diz, se tivesses a fé num grãozinho de mostarda, muito pequena, né, que a gente vê, enfim, nas fotos e tal, é quase que uma poeirinha, não é? Se tivéssemos uma fé como esse grão de mostarda, se disserem, saia daqui para esta árvore, ela seria jogada lá para o mar. Cristo utiliza as hipérboles para mostrar, poxa, se nós tivéssemos um pouco de fé, aquilo que ele nos pede, quantas coisas grandes estariam ocorrendo no meio da nossa própria família, na nossa vida espiritual e assim por diante. Todos nós temos que pensar com carinho. Não é verdade que podemos pedir a Deus mais fé? Senhor, aumenta a minha fé. Ou afasta essa minha incredulidade. Por que não? Por que peço tão pouco? Ou por que peço de uma forma indecisa? Ou por que duvido do poder de Deus? E assim vai. Nós temos que nos empolgar, nos animar a crescer na nossa fé, que ela é fonte, base de toda esperança, fundamento das coisas que se esperam, a fé. Então, empolgados para servir a Cristo, vivenciando a fé e transmitindo essa fé à nossa volta. Sermos esse grão de mostarda que cresce e assim se torna a maior das hortaliças, com uma firmeza tão grande que se assemelha às próprias árvores. Uma fé do tamanho de um grãozinho de mostarda. Poderiam realizar obras extraordinárias, como pedir que uma árvore se arrancasse e se jogasse longe. Esta imagem ensina que, apesar da nossa insignificância e da desproporção, aqui está o que fica notório, é a desproporção. O nosso poder, a nossa capacidade é ridícula para o que Deus nos concede através da sua graça. Quando os apóstolos falharam em expulsar um demônio, o Senhor indicou que lhes faltou a fé, que deve se traduzir em oração e sacrifício. Esses episódios que a gente trouxe à luz aqui, nos servem de referência para a nossa oração mental, para a nossa contemplação, para esse um olhar através das parábolas e ver quanto nós podemos crescer. Podemos ir ou trilhar a essa conversa íntima e contínua com Deus. Por isso, dedicamos tempo à oração mental e poder dar continuidade a essa oração ao longo do dia. Uma vida contemplativa, uma vida escondida, como diz São Paulo, uma vida escondida
com Cristo em Deus. No diálogo com Cristo, nós falamos do quê? Vamos lembrar de caminho, de preocupações, de tristezas, de alegrias, de sucessos, de fracassos. Mas não é verdade que uma oração bem feita, na intimidade, do diálogo com o Senhor, do olho no olho, sem anonimato, nos dá fortaleza, nos dá firmeza, nos dá esperança. Aquilo que parecia trevas, desânimo, chateação, vai como que sendo limpo. Nós vamos nos empolgando com o que o Senhor nos dá. Uma alma alegre é um apóstolo, atraindo os homens para Deus. A oração mental, afina a alma, aumenta a generosidade, aumenta a capacidade de amar. Uma pessoa que faz oração, uma pessoa que trata a Cristo, vai aumentando a sua capacidade de amar. Tem mais amor no seu coração, que é sinal de que a vida interior é realmente fecunda. É uma árvore que está deitando raízes na alma. E a caridade de Cristo nos urge, nos impulsiona a sermos o quê? Corredentores. De procurar unir, completar aquilo que São Paulo diz, ainda que seja, não temos mérito, todos os méritos que temos é por causa dos méritos de Cristo na cruz, nos urge a sermos corredentores com Ele, através da oração e através do nosso próprio trabalho, convertido em oração. Fazemos do nosso trabalho de cada dia, de qualquer atividade, em meio de oração. E por fim, não poderia faltar, é quase que um número aqui, são 10 imagens que nós pegamos, e essa 10ª imagem, reservada aqui no final, vamos tentar tirar o máximo de positivo dela, mas é o jovem rico. A tristeza da falta da entrega. Rapaz bacana, muito bom, legal. Diz, Senhor, como que eu devo fazer para ir para o céu? Cumpre os mandamentos. Ele, sinceramente, disse, mas eu tenho vivido isso desde a minha juventude. Tenho praticado tudo isso. Ele diz que Cristo parou, olhou para o rapaz, o amou. O olhar de Cristo é um olhar assim de quem atrai. Fala assim, poxa, aqui está um cara, esse daqui pode ser um dos 12, mais um. Este é o cara. Mas só te falta uma coisa. Se queres ser santo, falta uma coisa. Tocou a chaga, tocou o ponto. Vai, vende tudo que tens, dá aos pobres. Então Cristo, quando diz uma só coisa te falta, vai, vende tudo que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e depois vem e segue-me. Cristo não deixa de exigir, porque atrás, ao lado da exigência, está uma grande felicidade, o coração que se abre ao outro, que se abre a Deus. Quando nos empequenecemos, nos entristecemos. A sua tristeza do jovem contrasta com a alegria da entrega. Ele não soube renunciar a ser o centro de si mesmo e falhou em trocar a segurança humana pelo tesouro incomparável de Cristo. Então esse episódio nos chama a atenção para o desprendimento efetivo. Cada um nas suas circunstâncias. Deus não pede que mudemos as nossas circunstâncias do tipo, a pessoa casada terá que viver como uma pessoa casada. Quer dizer, não pode falar que tem que estar desprendido da sua esposa. Deve amar a sua esposa porque é seu caminho. Um caminho de santidade. Agora, é quando tentamos absolutizar as coisas que são limitadas. O amor a Deus deve ser supremo, o máximo. É com todo o coração, com toda a alma, com toda a inteligência. Bom, então a caridade de Cristo é a força mais poderosa da história. Da história da nossa vida, da história da nossa família, da história, enfim, da igreja.
é o amor de Cristo que nos leva para frente. Vejam, nós podemos resumir que a igreja podemos reduzir à Eucaristia, o centro, o poder de irradiação da santidade está na vivência da Santa Missa e da comunhão frequente. Vamos procurar crescer, então, nesse heroísmo do amor e também do sacrifício, sair de si mesmo. E procurando ver nesta semana, nos próximos dias, daqui a pouco, no dia 30, podemos começar essa novena da Imaculada Conceição, do dia 8 de dezembro, que é um período muito bom para você colocar nas mãos de Nossa Senhora um ponto concreto de entrega da própria vida, no crescimento do espírito apostólico, na melhora do nosso temperamento, na luta por viver uma virtude. Assim, nós temos a possibilidade de aprofundar mais no conhecimento de Cristo, tratá-lo com maior intimidade na nossa oração e, com certeza, teremos muita vibração, muito amor, porque essa vibração é fruto daquilo que nós pomos e cuidamos no dia a dia, no nosso plano de vida, no cumprimento de cada uma dessas normas de piedade. E já ficamos por aqui.